Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina, de Maringá, e este é o Urologia Descomplicada. Eu vou conversar com vocês sobre um assunto bastante interessante. Eu quis fazer esse vídeo para mostrar alguns mitos e algumas verdades dentro da urologia e alguns fatos curiosos também. É uma coisa que às vezes as pessoas se perguntam, por exemplo, será que é possível um homem ter 2 pênis, ou 3 testículos, ou 3 rins, ou 4 rins, e essas coisas que às vezes existe uma certa curiosidade e tem casos reais de pacientes desse tipo. Então eu vou comentar com vocês alguns aspectos. Por exemplo, 2 pênis. A duplicidade peniana é uma realidade. São casos extremamente raros, né? Ocorre aí um nascimento de um homem com 2 pênis a cada 5 milhões de nascimentos. A maioria das vezes é uma duplicidade que se fala incompleta, né? Os 2 pênis estão meio grudados, então ele é comum na base e às vezes tem 2 cabeças, né? 2 glandes, mas pode acontecer uma duplicidade completa, realmente ter 2 pênis, né? Isso são problemas do defeito da embriogênese. Quando está se formando o neném, pode acontecer uma alteração da formação do pênis e divide o órgão antecessor e aí começa a formar 2 pênis. Alguns casos, às vezes, acontece apenas 2 uretras, né? O paciente tem um pênis só e tem 2 canaizinhos dentro dele, por onde sai a urina. Também pode ser completa ou incompleta, mas assim, é extremamente raro. A maioria das vezes está associado a outras malformações, às vezes tem associado a 2 bexigas, uma coisa chamada também estrofia, quando o canal da urina é aberto, a bexiga é aberta, é uma normalidade bastante grave e o nenenzinho precisa de várias cirurgias e em alguns casos até morre devido a essas normalidades, então não é uma coisa legal. Existe um caso de um adulto que tem 2 pênis, né, e ele é famoso aí na internet porque ele tem uma vida sexual ativa e que tem 2 pênis funcionantes. Isso é extremamente raro. Só que a gente só imagina como deve ser a dificuldade para ter uma atividade sexual, porque a mecânica da coisa não deve ser muito fácil, mas é possível ter 2 pênis funcionantes, embora extremamente raro, e na maioria dos casos, quando existe essa duplicidade, existem malformações associadas graves e que não é nada legal. Isso é um problema bastante problemático e bastante trabalhoso para resolver quando nasce desse jeito. Do mesmo modo, como eu falei, pode existir 2 bexigas, que normalmente está associada a essa alteração de 2 uretras, né, 2 canal da urina e às vezes 2 pênis, que também precisa de conserto. A maioria das vezes é uma bexiga, a outra bexiga ela é rudimentar, ela é atrofiada, não funciona direito e você tem que acabar retirando ou às vezes até fundindo as duas para poder funcionar direito. Testículos, normal, ter 2 testículos, pode acontecer de ter um, pode acontecer de ter nenhum. Às vezes o que acontece é que não é que o paciente nasceu sem o testículo. Existe um negócio chamado criptorquidia, que o testículo ele é formado dentro do abdômen do feto e ao longo do desenvolvimento da gravidez, esse testículo desce do abdômen e vai em direção à bolsa escrotal e fica ali, ao nascimento. Algumas crianças podem não nascer com o testículo ali e ele descer ao longo do primeiro ano de vida, isso pode acontecer, mas alguns pacientes ficam com esse testículo retido dentro do abdômen. E aí você tem que procurar. Muito antigamente o pessoal não tinha muita assistência médica e hoje tem um monte de adulto que só tem um testículo porque quando era criança nasceu sem, a mãe não procurou e ficou assim mesmo. E às vezes esse testículo fica, quando ele está dentro do abdômen, né, realmente não nasceu sem, nasceu dentro do abdômen, ele vai atrofiando e você perde esse testículo. Tem alguns homens que realmente não nascem, só se forma um testículo e o outro não se desenvolve durante a vida do feto. Mas a maioria dos pacientes que só tem um testículo são problemas de criptorquidia, que esse testículo não desceu. E em alguns casos, os 2 testículos ficam dentro do abdômen e não descem para a bolsa escrotal. E aí a pessoa fica sem testículo. E também, se não procurar, tem que fazer uma cirurgia para retirar do abdômen e fazer eles voltarem para a bolsa escrotal, porque o testículo ele não funciona dentro do abdômen. Ele não produz hormônio nem espermatozoide. Ele foi feito para funcionar na bolsa escrotal, numa temperatura inferior à temperatura intracorpórea. Ele tem que estar um pouquinho mais frio para funcionar, por isso que o testículo fica para fora. Então, quando acontece um testículo ou nenhum testículo, é provavelmente porque o paciente teve criptorquidia e não tratou. E 3 testículos, 4 testículos, pode acontecer.
Existem casos reais de 3 testículos e 4 testículos funcionantes, também é bastante raro na literatura, em menos de 150 casos descritos, mas o que a gente vê na maioria dos casos, que o paciente fala, não, eu tenho 3 testículos, é o paciente que tem um cisto muito grande em um ou outro testículo. E realmente tem alguns cistos que eles podem desenvolver do tamanho de outro testículo, e você palpa e parece que tem outro testículo ali, na verdade é só um cisto em um testículo. Na maioria dos casos, esse cisto não causa maiores problemas, não afeta a atividade sexual nem reprodutora, mas às vezes quando é grande incomoda e você vai lá e tira, uma cirurgia simples sem maiores problemas. Então não tem nenhum grande perigo. E nesses casos descritos de 3 ou 4 testículos eram funcionantes, então o paciente conseguia ter uma vida sexual e atividade reprodutora normal. Mas é possível sim. Quanto à questão dos rins, pode ter 2 rins, pode ter 1 rim, pode ter 4 rins. Bom, o rim tem 2, todo mundo sabe, um de cada lado. Pode acontecer desenvolver um rim só, existir uma agenesia renal, um dos 2 rins não se formarem durante a vida embrionária e o desenvolvimento do feto. A maioria dos adultos só descobre isso sem querer, porque você nasce com um rim e aquele rim funciona bem e ele faz o trabalho dos 2. Normalmente é um rim maior, ele vale por 2 rins. E a pessoa vive normalmente. Aí um belo dia vai fazer um exame por algum motivo, ou tem uma cólica, uma infecção em rim, faz um ultrassom lá e descobre que nasceu sem um rim. E aí acaba sendo um achado que não traz maiores problemas, né? Como eu falei, vive normal. Como tem um rim só, a gente avisa para o paciente que ele tem que cuidar muito bem, que se ele tiver uma infecção, uma pedra, alguma coisa que prejudicar esse rim, ele perder, ele vai para a diálise, né? Ao contrário das pessoas que têm 2 rins, se ela perder um rim, na grande maioria das pessoas não tem problema. Se você tirar por um câncer, ou se tiver um trauma, ou se for doar, por exemplo, as pessoas doam rins, né, para parentes ou para outras pessoas e vivem normalmente com um rim só. Então quem nasce com um rim só não tem maiores problemas. 3 rins, pode ter, também são casos bastante raros, até 4 rins foram descobertos na literatura, também é coisa de menos de 200 casos aí descritos, que ter rins funcionantes, né? Ter 3 ou 4 rins funcionantes. Mas às vezes acontece de ter os 2 rins normais e os outros rins que aparecem serem atrofiados, serem não funcionantes, nascerem com defeito e ficarem inchados e causarem problemas e você ter que retirar. Então, normalmente, esses rins que a gente chama de supranumerários, eles são não funcionantes, né? Eles são apêndices ali que se formaram, mas tem toda a estrutura de um rim normalzinho. E, como é extremamente raro, você acaba não procurando. Quando tem alguma estrutura parecida com outro rim dentro do abdômen, você suspeita, numa tomografia, num ultrassom, por exemplo, deve ser um cisto ou algum tumor ou alguma coisa. Então, não é uma coisa que a gente vê no dia a dia e grande parte dos urologistas vai passar a vida inteira sem ver nada disso que eu te falei, nem 2 pênis, nem 2 testículos, nem 3 testículos, nem 4 rins, nem nada disso. E por último, assim, os ureteres, que são aqueles canais que levam a urina do rim até a bexiga, existe duplicidade dos ureteres. Isso é até bastante comum, que a gente costuma ver de vez em quando no consultório. Nasce com 2 canaizinhos e vai até um rim só, tem 2 canais drenando da bexiga de cada lado. O normal é cada rim tem um canal que vai até a bexiga. Às vezes um lado tem 2, o outro lado tem 1, às vezes os 2 lados tem 2, tem 4 canaizinhos, né? E isso daí normalmente acontece algum probleminha chamado de refluxo, né? Um desses canaizinhos não funciona direito e fica voltando urina para o rim. E às vezes quando nasce, já nasce com o rim inchado por causa disso. Às vezes você tem que operar, retirar um pedaço do rim, às vezes retirar esse canalzinho que está com defeito. E tem alguns pacientes adultos aí que viveram a vida inteira com esses 2 canaizinhos sem maiores problemas, aí você não tem que fazer nada. O problema é só quando o paciente tem uma cólica, você tem que descobrir por que canal que está descendo a pedrinha. Mas aí você acaba fazendo o diagnóstico por imagem, tá? Isso aí a gente vê até bastante. Bom, gente, então é isso, assim, são curiosidades que eu queria compartilhar com vocês aí, porque a gente sabe que tem na literatura e é uma coisa que às vezes as pessoas se perguntam e esclarecer sobre esses assuntos. Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Qualquer pergunta vocês façam aí nos comentários e a gente se vê nos próximos. Até mais.